só. Lembra aqui, ó, a nossa lei orgânica fala o seguinte: ao servidor público, além do vencimento, serão pagas quais vantagens? Indenizações, adicionais, gratificações e auxílios. Só fala auxílios. Mas quais são eles? Tu lembra? Para isso, para a gente fixar, eu criei aquele mnemônico do Gaia. Lembra? Que Gaia, eu falei sobre que Gaia, na mitologia grega, era a divindade que dá origem a tudo. Então, lembra disso? O Gaia o conceito é Gaia, que origina o dinheiro a mais que a gente recebe. O dinheiro, além dos vencimentos, as vantagens, vantagem é tudo aquilo que é extra. Quando a gente recebe ou tira alguma vantagem, é tudo aquilo extra. As vantagens, elas são originadas do Gaia, que são gratificações, Gaia, gratificações adicionais, auxílios e indenizações. E aí nós começamos a trabalhar. Eu fiz esse esqueminha. Tinha ali mesmo auxílio. Auxílio? Olha só, as indenizações quais são? Diárias, eu falei na aula a diferença entre diárias e ajuda de custo, lembra? Diárias são todas as atividades, tu ganha por dia se tu ficar um período mais de 12 horas fora da tua cidade, certo? Então, se for menos de 12, tu vai ganhar meia diária. Mas, enfim, diária, é por cada dia que tu ficar fora. Ajuda de custo é quando, em caso de remoção, quando tu for trabalhar em outra cidade. Não vai caber para vocês, porque vocês são um servidor municipal. Mas, enfim, isso existe. Adicionais, quais são os adicionais? Eu citei vários adicionais. Periculosidade, insalubridade. Aí eu falei sobre os percentuais de cada um, certo? Lembra disso? Os auxílios, eu citei auxílio transporte, diferença de caixa. Quem é que recebe diferença de caixa? Tem servidores municipais de Santa Maria que recebem. São os que trabalham no atendimento ao público, que vão trabalhar num caixa de uma prefeitura, que vão trabalhar com tributos, certo? Que vão arrecadar de alguma forma, certo? E nesse caso, eles recebem um percentual a mais, que eu não coloquei aqui, sobre o seu salário, para caso eles tomarem prejuízo. Porque todo mundo sabe que quem trabalha com caixa paga o prejuízo ao final do expediente, se ele não for diligente. Se ele se perder nas contas, ele paga, certo? E é para isso que ele recebe a mais, tá bem? E as gratificações são muitas. A gente trabalhou uma por uma. E na próxima aula eu vou abrir com um quiz, já vou fazendo spoiler já. Próxima aula eu vou abrir com uma perguntinha para vocês saberem me dizer o que é qual desses, se tal coisa é gratificação ou é ajuda de custo. Isso vai ajudar a gravar bastante. Claro, é só para causar desconforto no cérebro de vocês. Então, quais são as gratificações, então? Natalina, que a gente sabe que tem que ser paga até o dia 20, não é paga junto com o seu salário, ela é paga antes do Natal para tu poder comprar o presente de Natal, óbvio. Sim. Gratificação de produtividade. Lembra que eu falei? Quem é que ganha? É aquele que trabalha com arrecadação de tributos, aquele que é fiscal, aquele que passa a caneta na gente, que aplica multa. E aí eu brinquei não, falei muito sério, que quem tinha que ganhar a gratificação de produtividade era o professor, por aprovação no Enem, por índice no ENAD. Isso aí que o professor que devia ganhar produtividade. Gratificação da representação, eu falei para que servia, que era para tu representar a tua instituição em congressos, em reuniões, lá em Porto Alegre, na Secretaria de Educação e blá, blá, blá. Vai lá representando a direção, o colégio e tal. Gratificação pelo exercício de função em locais de difícil acesso. Eu trouxe naquele dia da aula, fui lá e pesquisei quais são os níveis de acesso da nossa cidade. Nós temos 3 níveis de acesso, tipo 1, tipo 2, tipo 3, e é gradativo o percentual que cada professor recebe, certo? Unidocência também recebe um percentual a mais por ser por tu dar aula, por ser a única professora que convive com os alunos o dia inteiro, a manhã toda. Unidocência, né? Isso aí é para séries fundamentais, né? E o magistério no turno da noite, a gente viu a diferença entre o magistério no turno da noite e adicional noturno, que o professor não recebe. O adicional noturno é pago para outros profissionais a partir das 10 da noite até às 5 da manhã do outro dia. Isso o professor não trabalha nesse horário. O professor trabalha das 19
às 22, e é nesse período que tu recebe o magistério em turno da noite, e é um percentual a mais do que o adicional noturno, certo? Só para relembrar. Bastante coisa, a gente levou 2 aulas trabalhando isso daí, mas a questãozinha trouxe isso daí. E aí, olha a quantidade de coisa que a gente debateu para resolver uma questão. Levamos 2 aulas para resolver essa questão, lembra disso? 2 aulas trabalhando para resolver essa questãozinha. Uma questão. E aí tem a diferença de caixa, o pega-ratão. Tá? Olha a Sabrina, olha a hora que a Sabrina me chega. Sabrina! Tá chegando aí. Que barulho. O que eu vou dizer para ela em 5 minutos? Meu Deus. Não vi ela. Ah, tá ali embaixo. Olá, dona Sabrina, como é que estamos? Deixa eu puxar para enxergar ela. Oi, Sabrina! Oi, gente. Oi. Meu Oi, quase Deus tchau. do céu, gente. Nós estamos Oi, encerrando. quase tchau. Eu cheguei no final da aula. Eu ia poder estar, mas não pude. Mas resolvi dar as caras igual. Que judiaria. O que eu posso Não, mas fazer... depois, não tem problema. Eu ia falar em slide, mas eu tô gravando. Eu vou disponibilizar a aula. Mas foi bem legal a aula. Assim. Isso. Pois. Vamos, em homenagem a Sabrina, vamos resolver mais uma. Isso aí. Isso. Tá, então, é todas, professor? Hã? É todas as alternativas? O gabarito da última é todas as alternativas. O auxílio para diferença de caixa é o detalhe do detalhe. Está dentro dessa chavezinha aqui, ó, dos auxílios. Tá? Gaia. A Sabrina que está chegando aí, ó. As vantagens, usei o mnemônico Gaia. Gaia é a divindade que dá origem às coisas. Então, o que dá origem às vantagens? Gaia. Gratificações, auxílios, indenizações e adicionais. E aí a questão perguntou o quê? Perguntou se quais são as vantagens possíveis de serem recebidas pelo servidor público municipal. E aí nós estávamos. Indenizações foi fácil. Está dentro do Foi fácil. GAIA. Só que aí a Natiele estava na dúvida. Mas diferença de caixa? Lembrava. Diferença de caixa. Só que nós estamos estudando o Estatuto do Servidor de Santa Maria. Professor é só uma dos segmentos. E aqueles servidores que trabalham no caixa da prefeitura, que trabalham na arrecadação municipal, eles recebem diferença de caixa. Tá dentro dessa chavezinha que eu disponibilizei no material para vocês, lá no fim. Bom, e a última nós vamos trabalhar com a LDB, né? Não podemos ficar só no direito administrativo e no constitucional. Vamos mexer com a LDB também. Segundo a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, Lei 93, 94, o dever do Estado... essa aqui é divertida. O dever do Estado, isso aqui dá para resolver com raciocínio, ou spoiler, dá para resolver com raciocínio sem precisar lembrar dos números. É dever do Estado para com a educação escolar pública efetivar a garantia de educação básica gratuita a quem? A Sabrina, que é a menina do raciocínio aí na área da exata. Não, Nath, não faz isso. Raciocínio básico, hein, Sabrina? Eu vou dar uma pista, então. Temos 2 minutos, dá para trabalhar a questão. Antes de ir para o gabarito. Antes de ir para a legislação. Vou ler de novo. Lei de Diretrizes e Bases. Olha só. Quando nós falamos de educação pública, nós estamos protegendo os direitos de quem? Da infância e da juventude, certo? Então, a educação básica, ela é garantida aos menores de idade. Pronto, já dei a resposta. Se eu falei que a educação pública é garantida, isso sou eu que estou dizendo. Não, eu tô, digamos assim, espremendo a legislação e estou dando só suco do que a legislação prevê. Eu estou dizendo que
A educação pública escolar básica, ela é para os menores, aqui o símbolo menor, para os menores de idade. Menores. Quem são menores aí? Tem algumas. Já podemos eliminar duas alternativas. E na B e a C. Elimino qual? A B e a C. A C. A B e a D. Ah, muito bem. Então, agora... Agora a dúvida. Agora já foi para 50% de chance de acertar, já melhoramos. É. E agora? Né? Eu marcaria a C. Eu tá C, Natiele, N aqui, Natiele. E tu, Sabrina? Eu acho que eu ia nascer também, eu tava pensando, não sei, dos 3 anos de idade, a garantia da educação básica, diz ali, né? Uhum. Gratuita. Pois é, 3 anos, acho que é muito pequeno, mas para já não sei nem se seria a idade para poder entrar. Lembra que tem aquela educação situação infantil. das creches, que as creches também são previstas para as pessoas normais e com outra idade para o servidor público. Lembra disso? Tem a questão das creches para os bem pequenos, né? Lembra disso? Pois é. Tá. E aí? Tá. Chuta, Sabrina. Vamos lá que tá acabando o tempo. Vou botar assim também, eu ia descer. Beleza. Então vocês, sinto dizerem que vocês acertaram. Olha só. Artigo 4º, sacanagem, né? É só para descontrair. Artigo 4º da LDB. É dever do Estado prover educação pública, efetivando a mesma, garantindo a educação básica, obrigatória e gratuita dos 4 anos aos 17. Por quê? Porque depois dos 17, nós já temos a educação, a educação no ensino médio, né? E aqui, o Estado só se comprometeu com os menores de idade, certo? Eu gravei essa numeração, esse intervalo numérico pelos menores de idade. Então, sempre quando fala educação básica, menores de 18. Você só nisso daí, você já mataram 50% das alternativas, vocês eliminaram, certo? E já que nós estamos relembrando, relembrar é viver, como se divide a educação básica na nossa LDB? Em pré-escola, ensino fundamental, ensino médio e educação infantil, gratuita até 5 anos de idade, tá? Aqui é a questão da creche, tá? Então, é só esses 3 aqui, ó. Pré-escola, fundamental. Pré-escola é até 5 anos, certo? Fundamental, dos 6 aos 14. Aos 14. 14, perfeito. E dos 14 aos 17, nós temos o ensino médio. Ok? No mundo perfeito, a criança até os 17 anos, né? Se não passar fome, se os pais não ficarem desempregados, se ela não cair no crack, se ela não for presa lá pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, se ela não for abandonada, se nada de ruim acontecer com ela, a pessoa normal, né, no mundo perfeito, com 17 anos deve ter concluído seu ensino médio, certo? É verdade. Via de regra seria isso no mundo perfeito, tá? Então, matando a questão, a educação básica é gratuita e obrigatória. Importante, obrigatória, isso aqui vai ser cobrado no outro estatuto, no ECA. Vai ser cobrado dos pais e da escola colocar essas crianças lá dentro e mantê-las. Nós trabalhamos isso em outras aulas, falando sobre as obrigações dos docentes, a obrigação dos pais, tá tudo no ECA. Já trabalhamos isso. Mas o que a nossa gabarito, a nossa banca queria hoje era a decoreba dos 4 aos 17 anos. Esse era o gabarito da questão. Tá? E vocês duas acertaram. Né? Que coisa boa, viu, Sabrina?